não tenho sentimento mal contra ninguém, porque se somos dos céus, só temos virtudes, porque no Espírito de Deus não há maldade nenhuma. Então devemos perdoar, ser caridosos, amar o nosso semelhante, ter misericórdia e darmos o nosso bom exemplo de filhos e filhas de Deus. Aí sim, cumpriremos na terra a nossa nobre missão. E um dia, quando Deus quiser nos levar, herdaremos no céu a nossa coroa da vida eterna na glória do nosso Pai. Amém. A paz do Senhor a todos. Prezados irmãos, nós estamos meditando na doutrina apostólica, mas de acordo com o surgimento da nossa igreja, porque Jesus usou a Santa Vó Rosa desde o início desta obra para poder tornar esta igreja verdadeira e apostólica, a semelhança da igreja dos santos apóstolos do passado. Mas eu gosto às vezes de relembrar quanta luta que a Santa Vó Rosa enfrentou, até formar esta igreja de acordo com a vontade de Jesus, com as orientações divinas, porque a Santa Vó usada por Jesus recebia dele as revelações e também o poder. Tanto é verdade que para Jesus organizar esta igreja, desde o seu início, ele usou inclusive a Santa Vó Rosa e o dom que ele lhe concedeu de cura, milagre, de realizar sinais e maravilhas. Tudo de acordo com a vontade, a justiça e as ordens de Deus. Então, desde o início desta obra, o povo que ali se reunia foi recebendo as bênçãos, foi recebendo consolo, recebendo paz e até milagres, desde o início desta obra. E os novos convertidos também recebiam entendimento, sabedoria e fé, e se libertavam dos vícios. Isso que causava muita admiração, porque todos os que gostavam de nossa igreja e começavam a frequentar as nossas reuniões com fé, recebiam forças, recebiam o perdão divino, eram libertos das escravidões, do pecado, dos vícios, dos erros, e conseguiam largar de fumar, conseguiam largar de beber bebidas alcoólicas, conseguiam deixar do vício dos jogos e se convertiam, porque além dos milagres recebiam muita paz, muito consolo para o espírito. E a igreja, logicamente, ia crescendo, mesmo no seu início. Os novos convertidos iam recebendo os milagres, as curas, que eram propagadas por eles mesmos. E convidavam outras pessoas, e a igreja sempre teve uma ótima frequência. E por isso mesmo, era uma igreja muito perseguida. A Santa Vó Rosa, os irmãos não calculem o quanto ela foi perseguida. Porque, lógico, o poder das trevas não se conformava de perder as criaturas para Deus. Porque aqueles que eram escravos dele iam se convertendo, passavam para o reino da luz, inteiramente libertos de todos os males. E o poder das trevas, logicamente, não se conformava em perder terreno para a nossa igreja, porque a igreja era muito favorecida com as novas conversões. E havia alguns que perseguiam muito a Santa Vó Rosa, porque inclusive ela recebeu diversas propostas de muitas pessoas que queriam que ela fosse formar uma igreja com eles. Porque sabiam que a vitória da nossa igreja se constituía no ministério dela, nas virtudes dela, nos dons dela. Era através dela que Jesus dotava esta igreja de todo o poder, de todas as glórias, de todas as vitórias. E era através dela que Jesus conseguia também
inspirar a direção da igreja, tanto o bispo Eurico Matos Coutinho, quanto a missionária Odete Corrêa Coutinho, que eram diretores junto com ela, desta igreja apostólica, diretores e fundadores. Mas eles recebiam dela as virtudes. Jesus usava as virtudes e os dons dela, inclusive para preparar os outros dois da direção, para que o ministério deles também fossem de acordo com a justiça e com a vontade e orientações do nosso Deus. E todos percebiam que ela era o esteio da igreja. E muitas propostas ela teve de pessoas mal intencionadas, porque queriam explorá-la para formar com ela uma outra igreja. Mas a finalidade deles era, irmãos, dinheiro. Eles queriam formar a igreja olhando para os lucros materiais. E a Santa Vó Rosa nunca aceitou proposta nenhuma de ninguém, porque eu já lhes expliquei que ninguém conseguiu dominá-la nesta terra. Ninguém. Nem o pai, nem a mãe, ninguém. Ela só foi dominada totalmente por Jesus, nosso Senhor. Quando ela se entregou a Ele, entregou-se de espírito, alma e corpo de um modo incondicional, e Ele a dominou inteiramente. Ela só deixou Jesus dominá-la. Por isso, irmãos, que quando Jesus começou a usá-la, Ele teve campo aberto, porque ela não tinha nem no cérebro, nem no espírito, nada que viesse contra a vontade de Deus, porque nunca ninguém conseguiu mudar os ideais dela. E os ideais dela era adorar a Jesus, amar a Virgem Maria e praticar a verdadeira caridade. Era o ideal dela. Ela sempre foi muito amorosa. Então, ela não tinha o espírito dominado por credos materiais, digamos assim, por modos de pensamentos tradicionais da família, de pessoas, não. Ela tinha o espírito aberto para Jesus e nada no cérebro dela, no pensamento dela, impedia de Jesus inspirá-la, porque ele a dominou inteiramente e ela nunca foi dominada por ideias, por modas, por nada deste mundo e por ninguém. Olhe como foi importante, irmãos. Ela era a única pessoa merecedora e dotada de virtudes para se tornar no outro consolador da promessa de Jesus. Jesus, usando-a muitas vezes, falou isso à direção da igreja. Esta é a única serva em quem eu posso dotá-la de todas as minhas virtudes, todos os meus dons e todos os meus poderes. Inclusive a coragem dela, a fé inabalável que ela sempre depositou na pessoa de Jesus e em Deus. O lema dela era dizer: quem em Deus confiou, nunca se enganou. E ela enfrentava todas as lutas ciente que ela seria vitoriosa, porque ela nunca duvidou do poder de Deus e nunca ela desmereceu a graça de Deus. Porque ela sempre foi justa, sempre foi caridosa e era dominada ou dirigida pelo dom do amor. Em tudo isso, a tornou merecedora, de um modo incontestável, de se tornar no outro consolador da promessa de Jesus. E a coragem, irmãos, que ela tinha, eu nunca vi ninguém. O único que tinha a mesma coragem, as mesmas virtudes, os mesmos ideais, foi o sucessor dela, nosso santo profeta, irmão Alto. Porque ele também nasceu predestinado para a mesma missão, de ajudá-la a concluir a obra apostólica desta igreja profética. Ele já nasceu dotado de virtudes divinas à semelhança dela. Mas ela tinha uma coragem, irmãos, que nada a fazia retroceder. Quando Jesus lhe dava uma ordem, era aquilo. Podia o mundo inteiro se rebelar contra ela, mas ela não se dobrava diante de luta nenhuma. E lógico, confiando nele, confiando em Jesus e em Deus, com uma fé inabalável,
É lógico que Deus podia dar a ela todas as vitórias, porque os ideais dela eram os mesmos ideais de Deus, movido pelo dom do divino amor espiritual. Então, notem, irmãos, que Jesus então dizia para a direção da igreja, através do dom dela, ela é a única pessoa que me serve de um modo perfeito. Na terra, no mundo, nunca houve uma pessoa igual a ela. Ela em tudo se assemelha a mim e a minha mãe, Maria Santíssima. Então, irmãos, todos percebiam que a igreja crescia, se desenvolvia e era bem vista nesta terra, bem frequentada, através das virtudes dela, dos atos que ela tomava para organizar esta igreja de acordo com a vontade de Jesus. Jesus dava as ordens e ela cumpria. E animava os outros dois da direção, porque a luta vinha muito contra ela e contra a igreja. Era o poder das trevas que não queria que esta igreja se tornasse no tabernáculo de Deus entre os homens, para ser a igreja vitoriosa, que serve a Jesus até o fim, porque não surgiu por vontade humana, mas surgiu por vontade soberana e exclusiva e por ordens de Deus, o nosso Pai. Mas ela enfrentava, irmãos, muita luta, mas Jesus mostrava tudo para ela com antecedência. Era interessante, irmãos. Eu me lembro uma vez, logo no início da nossa igreja apostólica, e ela então saiu da secretaria com aquela calma que era peculiar dela. Eu nunca vi a Santa Avó com medo e nunca vi ela braba. Ela nunca foi braba. Ela tinha uma autoridade divina, mas muito amorosa, ao contrário do que muitos pensavam. Porque a julgavam braba porque ela tinha autoridade, mas a autoridade dela era dada por Deus, para poder formar esta igreja nos moldes da justiça divina. E eu me lembro uma vez que nós estávamos a igreja lotada, e ela saiu da secretaria, muito calma, se dirigiu a passos lentos pelo corredor do meio e chegou-se na frente de um visitante, um senhor que nunca tínhamos visto em nossa igreja. A primeira vez que ele veio. E não conversou com ninguém. Ele chegou, entrou, se assentou e ali ficou. Ninguém o conhecia. E nós pensávamos, é um visitante. E a Santa Avó Rosa saiu da secretaria e se dirigiu até a presença dele e lhe disse: meu senhor, me dá o seu revólver, porque igreja não é lugar da pessoa andar armada. Ele disse: que revólver, minha senhora? Eu não tenho revólver nenhum. Ela disse: o senhor me dá o seu revólver? Eu vou guardar no balcão da livraria lá atrás. Quando o senhor sair, que terminar a reunião, na hora de ir embora eu devolvo. Ele disse: eu não tenho revólver nenhum. Que revólver? E ela, irmãos, porque ela era... nada impedia de fazer o que Jesus queria. Então ela, com muita calma, colocou a mão dentro do paletó dele, tirou o revólver da cintura e falou: é este revólver que eu quero. Eu não vou ficar com ele, que não me interessa para mim. Mas o senhor pode assistir a reunião sossegada, que eu vou guardar lá atrás. Quando terminar, o senhor passa lá que eu devolvo. E assim ela fez. E aquele senhor assistiu a reunião toda e depois acompanhou a oração final e na saída despediu dela e ela devolveu o revólver. Entendeu? Agora, quem que mostrou para ela que ele estava armado? Entenderam, irmãos? Olha o dom que ela tinha perfeito. Jesus a usava de um modo extraordinário. Inclusive o cérebro dela, irmãos, era perfeito. O físico dela era vigoroso. Apesar de tanta luta que ela teve para manter-se saudável, porque ela sempre trabalhou muito.